Parte é... João, 92 anos. A gente idosa, vai né? falar. Sabe quem está comemorando 92 anos? O voto feminino, é isso mesmo. Conquistado em fevereiro de 1932. O voto feminino completando 92 anos em 2024. E para falar para a gente sobre esse tema, ela está aqui. Doutora Luciana Nepomuceno, nossa colunista, professora, advogada, toda segunda-feira com a gente aqui no Central 98, segunda edição. Lu, bom dia para você, seja bem-vinda mais uma vez. Bom dia, Carol. Bom dia, João. Bom dia para nossa audiência. 92 anos pode ser muito em questão etária, principalmente para as mulheres. Porém, se pensar que nós estamos falando de um direito fundamental, que é o exercício do direito de voto, nós temos ali realmente ainda muito recente esse direito que foi conquistado e que foi celebrado no último sábado, dia 24, como a Carol bem disse, os 92 anos. Porém, Carol, eu preciso lembrar um pouquinho alguns pontos da nossa história que resultaram nessa conquista lá em 1932 com o nosso primeiro Código Eleitoral. Você sabia que a nossa primeira Constituição, na época de Dom Pedro I, em 1824, ela não proibiu o direito de voto pelas mulheres, porque era inimaginável que uma mulher pudesse votar. Tanto que só em 1827, nós estamos falando de 196 anos, que as mulheres, gente, pasmem, foram autorizadas a frequentar escolas e também a cursar além do primário. E assim, a gente vai contando essas questões históricas, é estarrecedor. E tem aqui, eu queria chamar a atenção também para uma mulher que foi muito representativa em todo esse processo. Fala-se muito das sufragistas, mas nós temos a primeira mulher negra que escreveu um romance chamado Úrsula, que foi o primeiro romance abolicionista em língua portuguesa, escrito por essa mulher, que é a Miriam Firmina dos Reis. A Miriam, gente, ela criou em São Luís do Maranhão a primeira escola mista que permitiu alunos e alunas estudarem juntos. Então, as meninas que até então estudavam bordado, tarefas vinculadas à cozinha, ao lar, passaram a estudar matemática, a aprender contas, a estudar também ciências. E tudo isso culminou nessa conquista em 1932 do nosso direito de voto, que a princípio não era obrigatório. Ele se tornou depois obrigatório para homens e mulheres, e com a nossa Constituição de 88, inclusive, ele foi estendido para os analfabetos. Sabe por que hoje nós vamos lá na urna e a gente digita o número vinculado ali à primeira legenda e depois do candidato? Exatamente para permitir que os analfabetos, na época do voto em cédula, para eles era muito mais fácil escrever o número do que o nome completo do candidato. Então, nosso processo eleitoral e a Constituição, que fala isso no artigo 14, prevê o voto direto, secreto, universal, exatamente isso, para abranger todos os cidadãos e cidadãs, sem distinção de sexo, raça, classe social e, inclusive, os analfabetos. Mas temos ainda muito que conquistar, né, Carol? Eu ia falar isso, 92 anos, mas não significa que o desafio, a luta foi vencida lá atrás e que estamos, né, num cenário igual para todos, né, Lu? A gente tem muitos desafios, principalmente quando a gente fala sobre a questão, por exemplo, da representatividade. Exatamente. Garantir o direito de voto não significa, em termos proporcionais, que nós tenhamos representatividade. Tanto que as mulheres são a maioria do eleitorado, porém, essa maioria não representa em iguais proporções os espaços que nós ocupamos nos executivos, nos parlamentos, não é a mesma proporção. Então, nós temos algumas alterações legislativas que visam incrementar essa diversidade. E aqui eu falo não só de gênero, mas também questões raciais. E o que a gente vê é que ainda nós estamos engatinhando. Nós temos as cotas desde 1997 e ainda assim, a gente, quando vai analisar em termos percentuais o número de mulheres que são candidatos, de mulheres eleitas, elas ficam muito aquém dos 30% que os partidos têm que observar. Inclusive, essas eleições desse ano são as eleições municipais. E nós temos, desde as últimas eleições, as eleições gerais, uma alteração
feita na nossa Constituição que prevê que os partidos recebem mais dinheiro público, mais dinheiro do fundo partidário, por cada voto que uma mulher, que uma pessoa negra recebe. Então, o que o legislador falou? Olha, vamos mexer no bolso para ver se, incentivando financeiramente, vocês, líderes partidários, vão realmente colocar nas ruas candidaturas que sejam candidaturas viáveis. Porque não adianta colocar uma mulher se ela não tem chance de eleger. Não adianta colocar uma pessoa negra sem condições de elegibilidade. Então, nós temos essa emenda constitucional que fala, ó, o voto que for dado às pessoas negras e também às mulheres, ele é computado em dobro para fins de recebimento dos fundos. Mas enquanto nós não tivermos essas lideranças sendo femininas ou representativas desses grupos minoritários, o quadro vai se manter no status quo, liderado ali por homens hétero, brancos, e esse retrato dessa sociedade estruturalmente machista. Luciana, até o Senado divulgou esse valor, né, que as mulheres ocupam menos de 15% dos cargos eletivos atualmente. É um número muito pequeno. Né? E aí eu queria te perguntar se você acha que o desafio é exatamente nos partidos ou também tem uma questão da cultura brasileira, né? Das próprias mulheres, por exemplo, não incentivarem outras mulheres a irem para a política. Eu ia chegar justamente, era mais ou menos a pergunta que eu ia fazer, porque sempre que a gente toca nesse assunto, ou que eu acompanho esse debate, por exemplo, nas redes sociais, Lu, tem muita gente que chega e fala assim, mas é simples, precisa de cota, não. Por que a mulher mesmo não vota na mulher? Por que a população negra não vota no representante? Então, quer dizer, tem esse argumento de que é muito simples resolver. Basta que nós, mulheres, estejamos atentas à situação e vamos lá, vamos votar em mulher e aí o problema está resolvido. É muito fácil. A gente acorda e fala, oi, bom dia, vida. Hoje eu vou ser candidata e vou me eleger, né? Como se bastasse a vontade. Como se você não precisasse de incentivos como recurso financeiro, visibilidade no rádio, na televisão, para você ter uma candidatura factível, uma candidatura viável. Só que a gente sabe que, na realidade, esse dinheiro é controlado por uma oligarquia partidária e não chega na ponta, e não chega nesse grosso que é da maioria das mulheres, embora nós tenhamos decisões judiciais do Supremo, do Tribunal Superior Eleitoral, mandando destinar o dinheiro, o que a gente vê que é o cenário mais comum é esse dinheiro não chegando na ponta final, e aí depois os partidos vão e os deputados e deputadas fazem manobras legislativas e anistiam exatamente os partidos. E eu trouxe aqui, Carol, dados do TSE, em termos de mulheres eleitas desde as eleições de 2016. Em 2016, nós tivemos 13% de mulheres eleitas. Nas eleições de 2018, 16%. Em 2020, esse quadro não alterou, manteve-se em 16%. Em 2022, 18%. Então, a gente não chega nem nos 20%, apesar de nós termos uma obrigatoriedade de candidaturas femininas de 30%. Ou seja, o partido é obrigado a apresentar um mínimo de 30% e, em termos de mulheres eleitas, nós estamos aqui em 2022 com todas as ações afirmativas, de visibilidade, de dinheiro, ainda em 18%. E com relação, Carol, essa questão, a mulher não vota em mulher, eu vou aqui parafrasear a ministra Carmen Lúcia, que falou o seguinte, o direito à informação é um direito fundamental previsto na nossa Constituição. Não adianta a gente cobrar de alguém que não sabe sequer que ela tem o direito. Então, primeiro a gente tem que informar. A educação é a informação que a pessoa saiba que ela pode ser candidata, que ela pode sim exigir que receba dinheiro do partido político e um processo de conscientização. Primeiro que das mulheres, isso aqui já fica um alerta para essa eleição, você, mulher, não permita ser usada como candidatura fictícia. Não facilita a vida da sua liderança. Se você não for receber realmente o incentivo para você colocar sua campanha na rua, não aceite figurar. Porque no momento que você aceita ser uma candidatura fictícia, você está ajudando um homem a se eleger. E esse quadro realmente não vai se alterar enquanto houver aquela promessa. Olha, põe seu nome aqui que eu vou te dar um cargo lá no executivo, lá na prefeitura, na hora que eu ganhar. Não caia no canto da sereia. A gente só muda um quadro de subrepresentatividade quando nós tivermos candidaturas de pessoas negras, indígenas, de mulheres, que sejam candidaturas factíveis, que sejam candidaturas
que com condições de ser eleitas, porque senão a gente vai continuar nos 18%, no máximo, quiçá 20%. E até porque essa situação também de, como você cita assim, né, a mulher que não vota na mulher, a mulher também, gente, isso é um processo, uma mudança cultural e que a gente precisa passar por esse processo educativo e da informação, como disse, né, doutora Luciana, e também da mulher se ver representada e falar, peraí, eu também posso ocupar esse espaço, tem uma mulher ali ocupando. E isso, gente, é claro que isso não acontece da noite para o dia, isso precisa ser incentivado, porque a diferença, a discrepância é ainda muito grande. Então, quer dizer, a gente precisa também... Sabe quando a gente vê aqueles vídeos de criancinhas e fala assim, olha, tem uma pessoa ali, uma criança negra e fala, meu Deus, eu tô ali ocupando aquele espaço. O filminho. Pega Exato. filme. Que aí você tem aquela personagem da Disney ali negra, que aí a menininha, a criancinha fala, olha, é possível. Agora vamos dar um exemplo aqui. Hoje, o quadro do Supremo Tribunal Federal com as últimas nomeações. Tem uma mulher. Nós retrocedemos no tempo. Então, aí você pega uma menina, uma adolescente, e mostra o retrato do Supremo, onde que ela vai se espelhar? Em qual figura feminina que ela vai se espelhar se eu tenho uma mulher no âmbito de 11 integrantes da mais alta corte do país? Então, quanto maior a gente tiver em termos numéricos, vereadoras, deputadas, senadoras, isso serve de incentivo para as nossas crianças e as nossas jovens. Senão a gente vai continuar olhando aquele mural, aquela parede de retratos dos líderes, retrato das autoridades, e a gente vê um quadro totalmente contrário, não diverso, de uma pluralidade, de uma sociedade que tem que ser plural e que deve ser plural porque ela é. Então, a representatividade deve acompanhar a nossa sociedade. E eu costumo falar, Carol, essa questão de mulher não vota em mulher, isso sabe por que a mulher vota em mulher? Na verdade, a gente não vê o reflexo desse voto em razão do sistema proporcional que é adotado para as candidaturas, por exemplo, dessa eleição agora para vereança. Por quê? Em razão do sistema proporcional, elege-se aqueles que recebem maior votação. Então, se eu voto na mulher, mas a mulher tem votação ínfima, aquele meu voto entrou para o cálculo do quociente partidário e também do quociente eleitoral. E, nesse cálculo, quem recebe a maior votação para fazer o cálculo do partido, são os mais votados. Por isso que aí fica aquele votinho da mulher perdido ali, com uma expressão não o suficiente para ela se eleger. A gente continua com ela, a doutora Luciana Nepomuceno, nossa colunista, professora, advogada, hoje falando sobre o voto feminino completando 92 anos, agora em 2024, e falando também sobre os desafios, sobre a representatividade, as mulheres ainda minoria, e a gente acompanhando aqui. Ela trouxe dados pra gente e você tá aí matutando em cima dos números, né, João? Carol, é porque quando a Luciana ela trouxe os números, né, do aumento, né, nos últimos anos, da presença das mulheres na política, apesar de ser pequeno, eu acho interessante esse número, pelo menos está crescendo. E eu acho que muito é por causa da discussão da presença das mulheres na política. Você vê isso mesmo, Luciana, que essa discussão também está trazendo o interesse das mulheres? João, é claro que a gente vai ver no aumento, o problema é que o aumento ainda ele é ínfimo. Sim. É melhor do que nada. Mas é aquilo ali, a gente acaba contentando com pouco. Porém, a gente espera que esse número seja progressivamente majorado. Então, eu estou com os dados aqui do TSE. Nós somos 53% de mulheres frente a 47% de homens. E em termos de candidaturas, em 2016, nós tivemos 32% de candidaturas femininas registradas, 32% em 2018. Olha só, João, de 2016 para 2018, o quadro não se alterou. 32% de candidaturas femininas com 32%. Em 2020, subiram 2 pontos percentuais, 34%. E 2022, esse número se manteve em 34%. Então, dentro desse prognóstico, espera-se que de 2 em 2, agora 2024, nós tenhamos 36%. Mas o que a gente quer é um número maior. Inclusive, nas últimas eleições municipais, BH deu um show, bateu um recorde em número de mulheres eleitas. Nós tivemos 11 vereadoras eleitas dentre os 41 vereadores, o que representa 27% do total e é quase o triplo
do resultado das eleições de 2016. Ou seja, é um panorama muito melhor, mas o que a gente quer é mais representatividade, porque a gente está falando de 53% do eleitorado. Não é possível que a gente vai ficar feliz com 18%. Luciana, e aí, assim, agora falando de uma outra forma, a gente tem na Assembleia hoje também a maior bancada feminina da história. São 15 parlamentares, aí você vê, é um 15 de 77. Então você vê como a gente comemora, mas ainda tá na luta, né? Assim, tem que comemorar o pequeno avanço. Só que o avanço, ele tem que ser mais rápido. Migalha. Então, eu falo que não tem muito o que comemorar. Porque a gente ainda engatinha. E essas ações afirmativas, elas existem há muitos anos. Nós estamos falando de cota de 1997. E ainda a gente enfrenta um problema seríssimo de candidaturas fictícias com o TSE a todo momento caçando chapas inteiras porque usaram mulheres que, na verdade, não tinham intenção de serem candidatas. E aí eu ia perguntar justamente isso, Lu, como é que está o trabalho de fiscalização do TSE em relação a essas candidaturas fictícias? Porque se isso, né, é um grande entrave, um problema para que a gente tenha esse aumento da representatividade, como é que está o cenário em relação a essa fiscalização? O cerco está fechando para esse tipo de atitude? Exatamente. A jurisprudência do Tribunal Superior Eleitoral é realmente de caçar a chapa, é o entendimento que você, homem, participou de uma chapa, ainda que de total boa-fé, total desconhecimento, que a chapa inteira cai. Ou seja, casse toda a chapa, independente se você participou daquela fraude ou não participou. Isso é matéria para uma outra discussão, de uma outra pauta aqui no Central, para a gente falar se o homem que estava de boa fé, que não sabia, que ele estou de gaiato no navio e estou sendo penalizado. Mas foi a forma que a justiça brasileira encontrou para tentar coibir os partidos de lançarem mulheres que, na verdade, nunca quiseram ser candidatas. Então, a interpretação tem sendo mesmo punitiva e de forma ampla, para realmente tirar todos aqueles homens que se aproveitaram daquela mulher ali que tinha uma candidatura meramente de fachada. Lu, quando a gente fala em cotas, né, principalmente nessa questão, 30% das candidaturas têm que ser reservadas às mulheres, a gente recebe muitas críticas, justamente naquele sentido que eu já falei. Mas isso tem que ser de forma natural, a gente não pode impor. Quando a gente fala desses 30%, são reservados para as mulheres ou são cotas de gênero? Se um dia a gente tiver inversão, né, mais mulheres, esse percentual de 30% vai valer para os homens também? A cota, na verdade, é a cota de gênero. Você reserva-se um percentual para o gênero de menor representatividade, que no caso ainda é o gênero feminino. As questões de cotas, aí eu falo não só cota nas listas partidárias, na política, mas também os bancos universitários, em concurso. As pessoas normalmente vêm com, vamos falar que é maus olhos, torcem o nariz quando a gente fala de cota. Mas a cota, ela é uma ação afirmativa necessária para romper esse gap que nós temos decorrente de uma sociedade estruturalmente machista, patriarcal, para você romper no menor intervalo de tempo. Porque se você deixar o tempo sem ação afirmativa para que haja uma mudança de conscientização, uma mudança de postura social, isso pode levar anos para nós chegarmos em falar em igualdade. E como se fala em igualdade, embora esteja prevista na nossa Constituição de 88, que homens são iguais às mulheres, se as mulheres ainda sofrem violência psicológica, violência política, violência patrimonial, se a Constituição preserva uma igualdade que no plano prático, na realidade, não prevalece. Então a gente precisa sim de ação afirmativa, quer gostem delas ou não. Aí, sempre polêmica a questão das cotas, esclarecendo as dúvidas aqui que a gente sempre recebe. Então, é para o gênero de menor participação ali, valeria para os homens também. Chegar um Partido da Mulher Brasileira, que o Partido da Mulher Brasileira também não obedeceu os requisitos. Eu ia falar polêmico tá isso. Lá, 70% de mulheres, ótimo, vamos ter 30% de homens no partido. E essa mudança também que é cultural, né? Muita gente também questiona quando a gente fala a sociedade ela é estruturalmente machista, patriarcal. As pessoas não entendem ainda
Mas existe também, eu acho que a gente tem que falar sobre isso aqui, um certo receio do outro lado de perder o espaço para as mulheres, um espaço que sempre foi ocupado. E às vezes não é nem naquela intenção assim, eu não quero ceder esse espaço, mas ali no subconsciente, naquele machismo que é estrutural, que é enraizado, ainda existe um certo receio de entregar esse espaço para as mulheres. Divergir, Carol, não é subconsciente, não, é consciente mesmo. Inclusive, eu falei no outro programa aqui sobre a violência política, principalmente contra as mulheres. Isso é tática de campanha, é tática de guerrilha. Você ameaça, você xinga, você agride aquela mulher moralmente, muitas vezes fisicamente, para desestimulá-la de sair às ruas numa campanha e de ir para a arena pública. Então, a gente tem que pensar que o trabalho ele é consciente, sim. Mas eu falo até do subconsciente, às vezes até na questão do eleitor, ou por exemplo, do ouvinte, do telespectador que manda pra gente criticando aqui, que fala, mas não deve ser assim, que nem tá ali na política fazendo de fato esse efeito, ou fazendo a violência, mas que tá defendendo que a gente não tenha ações e mecanismos para tentar reduzir esse tempo até a gente conseguir essa igualdade. Em certos momentos eu vejo que a pessoa às vezes é assim, parece que ela não tá maldosamente agindo em prol daquilo, mas ela pensa, não, é melhor deixar acontecer mesmo natural. E fica parecendo assim, será que vai ser bom para mim eu ter mulheres à frente? E aí a gente, quando a gente fala em representatividade, a gente vai ter mudanças, por exemplo, naquilo que é decidido nas votações, terão mulheres pensando mais pelas mulheres, mudando um pouco as regras. E aí eu tenho a sensação que às vezes a pessoa ali no conforto dela fala, não, eu tô confortável aqui, é melhor deixar assim, mas ela não às vezes expressa aquilo ou age, sabe? Tem um intuito ali de fazer assim, não, vou fazer aqui para poder evitar que isso aconteça. Mas fica ali assim, não, deixa acontecer natural, porque é melhor para todo mundo. Mas o silêncio e a omissão Sim, contribuem concordo. para a manutenção do establishment. Se eu tô confortável, se eu sou um homem branco, outro dia perguntaram aí para uma autoridade o que era cis, né? Se a pessoa era cisgênero ou não, e não sabia. Mas, ou seja, se você é representativo dessa classe majoritária, existe uma zona de conforto que você não quer romper. Então, você fala, ah, não, deixa o sistema naturalmente se modificar. Só que não vai, essa mudança natural não vai ocorrer se não houver o rompimento dessas estruturas que mantêm hegemonias de certos grupos. Tá aí, doutora Luciana Nepomuceno. A gente mais uma vez falando aqui sobre essa temática da representatividade, falando também sobre o voto feminino, completando 92 anos em 2024. Doutora Luciana, que tá com a gente toda segunda-feira. Semana que vem tem mais. Obrigada, viu, Lu? Obrigada, gente. Boa semana. Boa semana.